Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. Dá uma parada para a gente poder entender, porque Jesus ele havia saído da Judéia e estava indo para a Galileia, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Então Jesus pega os seus discípulos e tem que passar por Samaria, vão passar por Samaria, e eles chegam a Samaria em uma cidade samaritana chamada de Sicar, aonde havia ali um poço, uma fonte, que era o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, Jesus se assenta junto àquele poço, enquanto os seus discípulos vão até a cidade para comprar comida. Enquanto Jesus está ali sentado, vem uma mulher samaritana para tirar água, e ali Jesus começa a falar com essa mulher, começa a conversar com ela, até chegar um momento que Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido. Quando Jesus diz isso para ela, essa mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: olha, respondestes bem, porque tiveste 5 maridos, e agora o que você tem não é seu. Jesus vai revelar a vida daquela mulher. Quando essa mulher ouve Jesus falar das coisas que só ela sabia, essa mulher então ela entende, e ela diz: Senhor, eu vejo que és profeta. Vamos ler de novo, versículo 19. Versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, quer dizer, mulher, acredite em mim, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando Jesus revela a vida desta mulher, essa mulher então ela vê e diz: olha, Senhor, eu vejo que és profeta. Ela então vai trazer uma questão para Jesus. Ela diz: ora, os nossos pais disseram que é aqui neste monte que nós devemos adorar. O monte que ela fala é o Monte Gerazim, que ficava em Samaria. Mas vocês são judeus, dizem que é lá em Jerusalém, que é no monte do templo, que devemos adorar a Deus. Quando ela está falando isso, Jesus interrompe ela, dizendo: mulher, crê-me, quer dizer, mulher, acredite em mim. Por que Jesus queria que ela acreditasse nele? Porque os pais dela diziam uma coisa, os judeus diziam outra coisa, mas o que importava de verdade não era o que os judeus ou o que os pais dela diziam. O que importava de verdade é que ela acreditasse no Senhor. Irmão, é isso que importa. Olha, vão dizer muitas coisas para você, amigos, pessoas próximas, adversários, o inimigo vai dizer muita coisa para você, mas se você quer vencer, mas se você quer crescer, se você quer ter a vitória, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender esta lição, você precisa ouvir o que Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, acredite em mim. Eu preciso aprender a acreditar em Jesus. Irmão, eu não posso me deixar levar pelo que as pessoas dizem, eu não posso me deixar levar pelo que o inimigo diz, independente, porque você vai ouvir muitas coisas de muitas pessoas, mas o que importa é que você acredite no Senhor, que você acredite em Deus, na palavra dele. O que vai trazer vitória para a sua vida, o que vai ajudar você, é se você acreditar em Jesus, e somente
nele, não no que falam para você, não naquilo que estão dizendo. Irmão, nós precisamos aprender, isso é algo muito importante e necessário para nós. Nós precisamos aprender a acreditar em Jesus, não importa o que estão dizendo. Eu preciso acreditar em Deus, acreditar no Senhor. Deixa aí, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O marido vai dizer algo para você, a esposa vai dizer, o médico vai dizer, o patrão vai dizer, irmão, a situação vai dizer algo para você, o inimigo vai dizer algo para você, e não importa o que dizem, eu preciso aprender a acreditar no Senhor. O que importa é que você acredite no Senhor, naquilo que o Senhor fala. Podem dizer muita coisa, você vai ouvir, mas você precisa acreditar apenas no Senhor. Acreditar de verdade é em Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 17, versículo 32, ele diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Dá uma parada para a gente entender. Eu não leio tudo, mas eu vou explicar tudo. Davi tinha sido enviado pelo seu pai até o campo de batalha, aonde Israel estava enfrentando os filisteus. E o pai de Davi manda ele levando mantimentos e para trazer informações sobre os seus irmãos. Tinham 3 irmãos de Davi que faziam parte do exército de Israel. Davi então vai levando o mantimento, deixa os mantimentos lá e vai falar com os irmãos dele para saber como é que eles estavam. E enquanto Davi está falando com os irmãos dele, irmão, vem subindo do acampamento dos filisteus um homem, um guerreiro filisteu, um gigante, o Golias. E quando ele se aproxima, ele começa a afrontar o exército de Israel. Dê-me um homem para lutar comigo, seus fracotes, vocês não têm coragem, não precisa ter guerra não, manda só um soldado de Israel para lutar comigo, vocês não têm coragem. E ele afronta Israel, e quando os homens de Israel, os soldados de Israel, veem aquele homem e ouvem as palavras dele, eles começam a fugir com medo do Golias. Só que enquanto os homens estão fugindo, Davi fica e ouve todas as palavras do Golias. Depois eles vão dizer para o Davi: olha, você viu aquele guerreiro filisteu? Pois é, o rei disse que quem enfrentar ele, quem tirar a afronta de Israel, o rei vai enriquecer de grandes riquezas, o rei fará da sua casa franca de impostos e ainda vai casar com a filha do rei. Quando Davi ouviu isso, ele disse: ora, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi se levanta e se prontifica para lutar contra o Golias. Eles pegam Davi e levam Davi até o Saul, porque precisava da autorização do rei para poder ir para a batalha. E aí levam Davi até o Saul. Quando Davi entra na cabana, na tenda do Saul, o Davi diz: ora, rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Só que, versículo 33 diz: porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi está ali, irmão, pronto, se prontificando para lutar contra o Golias. Só que quando Saul olha para o Davi: meu filho, contra ele você não pode lutar, você ainda é um garoto, Davi tinha uns 16, 17 anos, ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele é um homem de guerra, ele é preparado, você não pode, você não tem chance, você não tem nenhuma condição de lutar contra ele. Gente, o Saul não está sendo usado pelo diabo não, o Saul está simplesmente se deixando levar pelo natural, porque ele olhou para o Davi era um garoto,
O Golias era um gigante, um soldado, um guerreiro experiente em batalhas. Então quando Saul olha, você não pode, você não tem condição. Irmão, e vão dizer muito para você isso. Vão olhar para você e vão dizer que você não pode, vão dizer que você não tem condição, e muitas vezes vão dizer, às vezes até com uma boa intenção. A intenção do Saul era livrar o Davi do pior. Olhou para o Davi e falou: você não tem condição, mas olhava para o natural. E vão dizer para você: olha, se eu fosse você eu desistia, se eu fosse você parava, isso aí não é para você não, isso não dá, você não vê que você não pode, você não tem condição. Irmão, vão dizer muitas coisas para você, e às vezes quem vai falar é o rei, quer dizer, é alguém que é importante para você, às vezes é o marido. Você vai ouvir do marido: olha, não adianta nem você orar por mim, que eu não vou mudar. É o filho que vai dizer para você: olha, mãe, essa é a vida que eu tenho, e não adianta, eu não vou mudar. Irmão, vão dizer muita coisa, como Saul disse para o Davi: você não pode lutar contra ele. No entanto, continua lendo, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca, e levantando-se contra mim, lancei mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmão, apesar do que o Saul falou para o Davi, Davi não se abalou, Davi não se abateu, Davi não desanimou. E por que Davi não desanimou? Porque Davi acreditava em Deus. Ele acreditava no Senhor, acreditava que assim como o Senhor já havia livrado ele antes do leão e do urso, Deus iria livrá-lo também daquele incircunciso filisteu. Irmão, sabe por quê? Que as palavras dos outros às vezes abalam tanto você, desanima você, porque você não acredita em Deus. Porque se a gente acreditar em Deus, irmão, não importa quem diga, não importa o que falem, isso não vai te mexer, isso não vai te abalar. Quando você acredita em Deus, nós precisamos crer. Por quê? Porque vão dizer muita coisa, muitas pessoas vão falar, só que se eu acreditar, isso não vai me abalar, isso não vai me abater. Saul falou, o rei disse que ele não podia, mas ele não desanimou, porque ele acreditava em Deus. Continua lendo, tem mais, versículo 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então o Davi não se abalou, se abateu, se entristeceu, desanimou, desistiu por causa das palavras do Saul, porque Davi acreditava em Deus, e acreditava de tal maneira que ele conseguiu convencer o Saul. E o Saul disse: olha, vai meu filho, e Deus seja contigo. E aí quando Davi estava indo, o Saul vai chamar Davi: agora vem cá, deixa eu te dar uma ajuda. Ele vai vestir Davi com seus vestidos reais. Depois ele vai colocar em Davi uma couraça de bronze. Depois ele vai colocar um capacete de bronze. Depois ele vai colocar uma couraça em Davi. Ele vai colocar uma espada na sua cintura. Só que quando Davi tentou andar, a Bíblia diz que ele não conseguiu. Por que Davi não conseguiu andar? Porque aquela armadura não era dele. Aquela armadura era de quem? Era do Saul. Irmão, tem muita gente que não está conseguindo andar, não está conseguindo avançar, e não consegue por quê? Porque está usando a armadura dos outros.
Irmão, está tentando lutar, está tentando vencer com as armas dos outros. Eu preciso aprender, irmão, buscar de Deus as armas que eu preciso, buscar de Deus a orientação que eu preciso, buscar de Deus os conselhos que eu preciso. Irmão, não é porque deu certo para alguém que vai dar certo para você. Não, pastor, mas ele fez assim, toda madrugada ele orava de madrugada, ele acordava e orava, e ele conseguiu vencer. Eu vou acordar. Irmão, você não vai conseguir andar, quer dizer, não vai dar certo para você. Por quê? Porque você não é ele, aquela armadura foi para ele. A armadura que Davi tinha era do Saul, não era dele, por isso ele não conseguiu andar. Irmão, não adianta fazer o que os outros estão fazendo, não adianta olhar, seguir. Não, eu tenho que buscar de Deus as armas que Deus quer que eu, a armadura que Deus quer que eu use, as armas que Deus quer que eu tenha. Eu não posso me deixar levar pelos outros. É um conselho, porque olha, se eu fosse você, eu faria isso. Irmão, às vezes um conselho que nem para ele serve, porque a armadura que o Saul colocou em Davi, e o Saul mesmo não usava para lutar contra o Golias. É um conselho de alguém que não pratica, é um conselho de alguém, irmão, que não está vivendo, e a gente está se deixando levar, e nós estamos vestindo armaduras que não são nossas, estamos seguindo conselhos que não vêm de Deus, fazendo o que alguém está fazendo. Irmão, procure buscar Deus, procure a direção de Deus, procure as armas de Deus. O que deu certo para mim não vai dar certo para você, e não vai, sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Deus tem a direção dele para a tua vida, Deus tem a armadura dele para você. O que deu para um não vai dar para você, Deus sabe exatamente o que vai dar para você. Deus tem a arma que você precisa, a direção, Deus tem a armadura que você necessita. Você não tem que vestir a armadura de ninguém, você não tem que fazer como ninguém está fazendo, você tem que pedir para Deus: Deus me mostra como que eu tenho que fazer, Deus me dá a orientação, Deus me dá a direção, Senhor, Deus me dá a armadura, me dá a arma que eu preciso para me poder prosseguir, para me poder avançar. Davi não conseguia nem andar, o que Davi fez? Ele tirou de sobre si aquela armadura. Aí ele vai fazer uma coisa certa, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e colheu para si 5 cestos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se achegando ao filisteu. Davi tira aquela armadura, porque não era aquilo que Deus queria para ele. E aí Davi vai lá no ribeiro, pega 5 pedras do ribeiro, coloca no seu alforje que ele tinha, ele pega a sua funda e vai encontrar o filisteu. Irmão, Davi vai lutar contra o filisteu como um pastor de ovelhas, porque era o que Davi era de verdade, ele era apenas um pastor de ovelha, e Davi vai lutar como um pastor de ovelhas, porque era o que o pastor tinha um cajado, o pastor carregava as pedras e uma funda, parecia um animal, ele usava a funda para tirar pedra nos animais, o cajado para trazer as ovelhas. Então Davi vai lutar contra o Golias como um pastor de ovelhas, porque era o que ele era, porque era o que Deus sabia que ele era. Irmão, Deus vai me usar como eu sou. Como assim, pastor? Eu não preciso ser um missionário, eu não preciso saber cantar, eu não preciso saber tocar. Irmão, o que eu preciso é deixar Deus me usar do jeito que Ele me conhece. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Se eu soubesse cantar como a irmã sabe, Deus ia me usar muito. Meu irmão, Deus não precisa que você use a armadura de ninguém. Deus sabe quem você é. Deus sabia quando escolheu Davi, Deus sabia que Davi era apenas um pastor de ovelhas, e Deus vai usar o Davi como um pastor de ovelhas. A gente está colocando desculpa, porque se eu fosse igual ele, se eu fosse igual ela, se eu fosse igual missionário, Deus ia me usar, eu ia... Meu irmão, Deus sabe quem você é, e Deus quer usar você como você é. Você é o que? Uma dona de casa? Deus vai usar você como uma dona de casa. Você é o que? Um empregado na empresa? Deus quer usar você. Você é o que? Um empresário? Irmão, Deus quer usar você. Você é um obreiro? Você é o que? Irmão, Deus vai usar você como você é. A gente quer ser, a gente quer a armadura do outro, a gente quer ser o outro, e Deus sabe quem eu sou, e como eu sou, Deus quer me usar. Deus sabia que Davi era apenas um pastor, Davi ainda não era um guerreiro, Davi ainda não era um soldado.
Deus vai usar Davi depois como um guerreiro, Deus vai usar Davi depois como capitão, Deus vai usar Davi depois como um rei. Só que agora Davi era apenas um pastor, e como um pastor Deus vai usar Davi. Deus usa você como você é. Não estou falando de pecador não, eu estou falando do que você está fazendo hoje. Quem é você? Uma esposa? Uma mãe? Quem é você? Um irmão? Um filho? Deus usa você. Se eu fosse um pastor, se eu soubesse pregar, se eu fosse um cantor, se eu soubesse cantar. Irmão, Deus quer usar você do jeito que você é. Um membro da igreja é um obreiro. Deus usa você, porque Deus sabe quem você é, e do jeito aí Deus pode, e Deus vai usar você, se você permitir. Davi entendeu, eu sou apenas um pastor de ovelhas, e se Deus me chamou, vai ser como pastor de ovelha, que Deus vai me ajudar. E Davi pegou as pedras e partiu contra o filisteu, versículo 41, e o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Quando Davi está se chegando lá, vem o Golias também para a batalha. Só que quando Golias olhou Davi, um garoto de gentil aspecto, ruivo, Davi não tinha aparência de guerreiro, de soldado, era um garoto. Quando o Golias olhou Davi: peraí, por acaso eu sou algum cão para tu vir a mim com paus e pedras? Ora, ou eu vou acabar com você hoje, ora eu vou acabar com você, e o que sobrar de você, eu vou dar para as aves dos céus e para a besta do campo. Olha, você não tem chance, você não tem menor. O que o inimigo dizia, agora era o inimigo que estava falando para ele: eu vou acabar com você, olha, você não tem menor chance. Era o inimigo dizendo para ele: e vou acabar com você, vou matar você, e o que sobrar de você, eu vou dar para as aves comer, eu vou dar para os animais comerem. O inimigo está dizendo: você não tem menor chance contra mim, você vai ser derrotado, você vai cair, você vai morrer. É o inimigo falando para abalar o Davi, para amedrontar. Irmão, o inimigo vai falar muitas coisas para você. A intenção do inimigo é vencer você antes de lutar, porque quando você dá ouvidos e acredita naquilo que ele diz, irmão, você já perdeu a batalha. Ele está falando para o Davi: vou acabar com você. Não tem jeito, irmão, o inimigo vai falar para você. Ele vai falar que você não tem forças, ele vai falar que você não consegue, ele vai falar que você vai perder, ele vai falar que não adianta você lutar, que não adianta você orar, ele vai falar. E o pior é que muitas vezes quando ele fala, ele não fala aqui, ele fala aqui, na cabeça da pessoa. Ele coloca aquela ideia, aquele pensamento, é o inimigo que diz para você: não adianta orar pelo marido, não adianta orar pelo filho, não adianta, essa situação não vai mudar, não importa o que você faça, não vai consertar, não adianta. É o inimigo falando. O pior que tem gente ouvindo. O Golias disse para o Davi: eu vou acabar com você, e o que sobrar de você, eu dou para as aves, eu dou para as bestas comerem. No entanto, apesar do que ele disse, 45, disse Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas minhas mãos. Apesar do que o Saul falou, do que o Golias falou, irmão, Davi não está com medo, Davi não está apavorado, Davi não está desesperado, porque ele acreditava em Deus.
Ora, você vem a mim com lanças e escudos, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e os corpos do arraial, pois eu vou entregar as aves do céu, para as bestas comerem, e toda essa congregação saberá que há Deus em Israel, e que Deus salva, não é com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Saúl, o Golias está dizendo: você não pode. Irmão, Davi não está abalado, Davi não está preocupado, Davi está pronto para a batalha, porque Davi acreditava em Deus. Irmão, não importa o que o inimigo diga, eu preciso acreditar em Deus. Davi acreditava que, apesar dele ser apenas um garoto, ter apenas pedras e um cajado na mão, o Golias ser um gigante com a espada e com lanças, Davi acreditava: Deus vai te entregar nas minhas mãos. Sabe qual é o resultado disso? 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmão, Davi vence aquela batalha, Davi derrota o gigante, Davi triunfa, Davi vence. E por que Davi venceu? Porque apesar do que o Saul falou, apesar do que o Golias disse, Davi acreditou em Deus. Davi decidiu acreditar em Deus. Irmão, para pensar, se Davi tivesse dado ouvidos ao Saul, quando disse para ele: contra ele você não pode lutar. Se Davi tivesse abaixado a cabeça: é verdade, eu não posso, quem sou eu? Eu sou um garoto, ele é um gigante, é um guerreiro, eu não posso. Irmão, Davi não deu ouvidos ao Saul, apesar de ser o rei. Irmão, às vezes é o rei, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o patrão, é um amigo, às vezes é alguém que está pensando que está fazendo bem para você, que vai dizer para você: olha, não dá, você não pode, você não consegue. Irmão, independente de quem está falando, eu preciso acreditar. Eu tenho que ouvir o que Jesus falou para aquela mulher: mulher, crê-me, mulher, acredite em mim. Os teus pais falaram isso, os judeus falaram aquilo, não importa o que eles falaram, o que importa é que você acredite em mim. Davi não acreditou, Davi não deu ouvidos ao Saul. Se Davi tivesse dado atenção ao que o Golias falou, irmão, Davi venceu, Davi derrotou o gigante, porque Davi não se deixou levar pelo que o Saul disse, porque Davi não se deixou levar pelo que o Golias disse. Davi decidiu acreditar em Deus. É isso que tem faltado para muita gente, acreditar em Deus, porque escuta o que alguém fala e fica triste, e fica desanimado, e fica abalado. Ah, pastor, mas foi o meu irmão que falou isso. Irmão, não importa quem diga, o que importa é que você acredite nele, no Senhor, que você acredite em Deus. Ah, foi o meu pastor que disse. Irmão, o meu pastor, um dos pastores que eu tive, ele virou para mim e disse: Joel, você nunca vai ser um pastor. Eu vi isso dele várias vezes. Irmão, não importa o quem está dizendo, o que importa é que você acredite em Deus, naquilo que Deus diz para você. Teve um caso, ano passado, uma batalha. A irmã foi no hospital, ela fazendo uns procedimentos, fazer uma cirurgia de uma outra coisa, e aí deu uma alteração no exame dela. E aí o médico mandou ela fazer o exame. Quando fez lá a tomografia, o médico olhou e disse: olha, isso aqui é câncer, corre à pressa, porque isso aqui é câncer. Ela foi para outro médico, o médico falou: é câncer. Ela foi para o terceiro médico, e o terceiro médico disse para ela que era câncer. Falei: irmã, vamos buscar Deus? Deus pode, irmão, todas as coisas. Vamos orar, vamos clamar, Deus pode operar, Deus pode agir. Pastor, 3 médicos falou: minha irmã, acredite que Deus pode, Deus é capaz.
ela foi lá para fazer a biópsia. E aí, irmão, enquanto o resultado vinha, a gente orando, clamando, buscando a Deus. Quando veio o resultado, irmão, não era nada. Irmão, pastor, mas 3 médicos falou, meu irmão, pode ser o rei que falou para você. Acredite em Deus. Você precisa acreditar em Deus, naquilo que o Senhor diz, no poder dele, na capacidade. Acredite na palavra. Pastor, falaram que eu não vou chegar em lugar nenhum. Irmão, o que Deus diz? Acredite naquilo que Deus diz ao teu respeito. Quando a gente casou, depois que a gente casou, uns 6 meses depois, a gente foi para Ceilândia. É a segunda vez que a gente foi para Ceilândia. Em 2009, a gente foi para Ceilândia. E aí minha esposa foi fazer um exame lá em Imperatriz, que ficava perto. E aí quando veio, a moça fez o exame e veio falar com ela, olha, tem uma notícia para te dar que não é muito boa. Ela tinha um útero infantil, e além de ser infantil, acho que era invertido, virado, não sei como é que é. Eu sei que a mulher falou, eu acho que você não vai poder ter filho. Irmão, recém-casados, pensamento é, vamos constituir a família, e agora a médica vem dizer que não pode ter filho. E aí minha esposa vem, sabe, a notícia às vezes abala, a gente é humano. E aí minha esposa vem para mim falar, eu falei, filha, para de se preocupar com isso. No dia que Deus quiser mandar um filho, Deus vai mandar um filho. Tem que se preocupar com isso não. Irmão, tá aí, irmão, 2, não tem mais, porque a gente mandou fechar a fábrica, senão tinham 10. Irmão, acredite em Deus. Você vai ouvir muitas coisas. O que importa é que você acredite em Deus, naquilo que Deus diz a teu respeito, aquilo que Deus fala. Davi venceu Golias, Davi derrotou o gigante, mas derrotou porque Davi tomou uma decisão, que apesar de ter ouvido o que o Saul disse, apesar de ter ouvido o que o Golias disse, ele decidiu acreditar em Deus. Acreditar que Deus ia livrá-lo, que Deus ia ajudá-lo, que Deus ia dar vitória para ele. Está aqui Davi o vencedor agora, porque não acreditou, porque não se deixou levar pelo que os outros estavam dizendo. Não se deixe levar pelo que estão dizendo. Acredite em Deus, acredite naquilo que Deus fala ao seu respeito, irmão, para poder vencer, para derrotar esse gigante, para mudar essa situação. Você precisa acreditar em Deus. O nosso erro, a nossa falha, porque a gente está dando ouvidos ao que os outros estão dizendo, estamos nos deixando levar, nos abater, nos entristecer, porque falaram para nós que não tem jeito, e aí a gente se entristece, sendo que Deus diz que para Ele não há impossível. Nós precisamos tomar uma decisão, acreditar no Senhor, acredite nele, naquilo que Ele diz para você, acredite, tome a decisão. Irmão, não tem jeito, você vai ouvir muitas coisas, de muita gente, é você que tem que tomar a decisão, de acreditar apenas em Deus, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala para você. Amém? Feche teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor meu Deus,